Antes de contar o meu encontro, quero explicar algo primeiro. O meu avô paterno, infelizmente, faleceu quando o meu pai tinha apenas 13 anos, e enquanto eu crescia, eu não sabia nada sobre ele. Sabia que ele havia servido na Marinha, mas além disso, ele era um homem misterioso para mim. Nesse ponto, nunca quis perguntar ao meu pai, tios ou à minha avó sobre ele, já que a minha avó nunca se recuperou do seu trágico falecimento. Lembro-me de que, quando era criança, por volta dos 4 ou 5 anos, a minha avó tinha uma foto na sua mesa de cabeceira com ela mesma e algumas pessoas num bar. Havia 2 homens na foto, mas eu nunca soube ao certo qual deles era o meu avô. Agora vamos para a história principal. Isso aconteceu em 2012, o que me colocaria com cerca de 18 anos na época. Eu e o meu irmão mais novo, Tiago, com 13 anos, fomos ao nosso cemitério local. Pode parecer mórbido, mas fomos com boas intenções, pois o nosso irmão mais velho, Rodrigo, e o nosso tio-avô, Luiz, estão sepultados lá. Costumávamos prestar as nossas homenagens, limpando as sepulturas e removendo as ervas daninhas que as cobriam. Logo após terminarmos, Tiago quis ir ao banheiro, e por sorte, o cemitério tinha um banheiro do outro lado. À medida que nos aproximávamos, tive um sentimento estranho de estar sendo observado. Quando o Tiago tentou abrir a porta do banheiro, para nossa surpresa, ela estava trancada. Isso raramente acontecia. Tiago estava desesperado, e a nossa casa ficava a 20 minutos de distância. Eu disse a ele para fazer xixi na parte de trás do banheiro e que ninguém o veria. Então, no canto do meu olho, a cerca de 10 metros de distância, vi um cara me encarando. Virei-me para olhar para ele, e foi quase como um jogo de quem piscava primeiro. Ele meio que me lembrava o meu tio Zé, o irmão do meu pai. No entanto, sabia que não era ele, já que ele morava em outra cidade e teria vindo até mim para perguntar por que eu estava no cemitério. Além disso, o cara não usava óculos, enquanto o meu tio sempre precisava deles para enxergar. Virei-me para Tiago e perguntei por que ele estava demorando tanto. Quando me virei de volta, o cara em questão tinha desaparecido. Várias semanas depois, eu e o meu irmão perguntamos à nossa avó sobre o nosso misterioso avô. Falei para ele que, se a avó não quisesse falar sobre o assunto, deveríamos deixar para lá, como já mencionado, não queria aborrecê-la. Então, o meu irmão foi falar com a avó e eu ouvi o meu irmão me chamar. Então, fui em direção ao quarto dela. Quando entrei, ela estava sorrindo e feliz, mostrando fotos dela mesma, do meu pai e dos meus tios. Então, uma foto chamou a minha atenção. Era o meu avô. Ele se parecia muito com o cara que estava me encarando no cemitério. Será que poderia ser ele?